Você acordou hoje com a sensação de que algo precisa ser protegido, mas você não sabe exatamente o quê? Às vezes, o maior perigo que enfrentamos não é aquele que podemos ver com os olhos, mas o que tenta silenciar a nossa paz por dentro. Há um tipo de silêncio que pesa na alma, como se algo estivesse prestes a desmoronar mesmo quando tudo parece no lugar. É por isso que, antes de qualquer outra coisa neste dia, você precisa ouvir, precisa escutar uma oração, uma direção, uma voz que vem do alto e que diz: eu estou contigo. Mesmo no que você não vê, eu sou a sua proteção. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender por que sua segurança está muito além de trancas e câmeras. Ela está nas mãos de um Deus que nunca dorme. A cada manhã, o mundo nos recebe com suas incertezas. Notícias que tentam roubar a nossa esperança, decisões que exigem mais do que podemos dar, conversas que desgastam o coração. E é nesse cenário que a alma clama: Senhor, guarda o meu interior. Me livra daquilo que tenta me atingir sem que eu perceba. A proteção de Deus não começa do lado de fora, começa no coração. É ali que Ele constrói muralhas invisíveis contra pensamentos que drenam, palavras que machucam e silêncios que pesam demais. Enquanto você escuta esta oração, respire fundo e permita que Deus comece a blindar o seu dia por dentro. E se eu te dissesse que há um refúgio pronto, esperando por você agora mesmo? Não importa como foi sua noite, nem quantas vezes você tentou segurar as pontas sozinho. Deus não precisa que você seja forte o tempo todo. Ele só precisa que você confie. E confiar é parar tudo agora, abrir o coração e dizer em silêncio: Senhor, me protege até do que eu não consigo ver. Diga isso baixinho agora. Você vai sentir que algo muda. Porque quando a gente ora, não é só a realidade que se move. É a alma que se reconecta com quem realmente nos sustenta. Agora, se esse começo falou com você, continue até o final dessa oração. Há palavras reservadas para restaurar o seu ânimo, acalmar suas tempestades internas e fortalecer o seu espírito. E enquanto ouve, aproveite para se inscrever aqui no canal, não por hábito, mas por direção. Começar os dias com Deus pode ser o que vai mudar o rumo da sua história. Compartilhe nos comentários o nome de alguém que você ama e que precisa dessa proteção invisível. Ainda temos muito para orar juntos, e o melhor ainda está por vir. Há perigos que não fazem barulho. Eles não arrombam a porta, não anunciam sua chegada, não aparecem nas câmeras de segurança. Eles entram em silêncio, muitas vezes através de um pensamento repetido, de uma lembrança mal resolvida, de uma palavra dita no momento errado. E é por isso que você está aqui agora, buscando mais do que proteção física. Você quer segurança para o seu interior, um escudo para a sua mente, uma muralha para a sua alma. Porque no fundo, você já percebeu, o maior campo de batalha é invisível. E para esse tipo de luta só existe uma arma verdadeira: a presença de Deus. Fique comigo até o fim desta oração, pois há um mover acontecendo. E talvez, no momento mais quieto deste vídeo, sua alma encontre descanso. Deus nunca prometeu que não passaríamos por dias difíceis, mas Ele jurou que nunca nos deixaria enfrentá-los sozinhos. Às vezes, a luta é contra o medo que não conseguimos explicar, a ansiedade que não passa, a sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Nessas horas, precisamos de algo mais forte do que conselhos humanos. Precisamos de um esconderijo espiritual. E o mais lindo é que esse esconderijo está sempre aberto, sempre acessível, sempre pronto. É o colo de Deus. Ele não se cansa. Ele não nos julga por sentir medo. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando a nossa fé parece pequena. Se hoje você se sente assim, esgotado, frágil, perdido, apenas diga: Senhor, eu estou aqui. Me cobre com tua paz. Enquanto essa oração continua, permita que cada palavra seja como óleo sobre as partes secas da sua alma. Cada frase, um lembrete de que você não precisa entender tudo, apenas confiar. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora com propósito. Não como um gesto automático, mas como uma decisão espiritual. Aqui, todos os dias, você será lembrado de que Deus está com você, guiando seus passos,
protegendo até aquilo que você ainda nem sabe que precisa de proteção. Agora, pense em alguém que também está enfrentando batalhas invisíveis. Pode ser um amigo, alguém da sua família, alguém que sorri por fora, mas trava guerras por dentro. Comente o nome dessa pessoa aqui. Vamos interceder juntos, porque onde há oração, há intervenção divina. E onde há fé, mesmo que pequena, há espaço para o milagre. Começar o dia com Deus é mais do que um hábito. É uma proteção antecipada. É como acender uma luz antes que a escuridão tente se aproximar. É como preparar o coração para não se perder em meio às exigências, aos ruídos e aos imprevistos. E você fez isso hoje. Você escolheu parar, escolheu ouvir, escolheu colocar sua alma debaixo da sombra do Altíssimo. E essa decisão, mesmo silenciosa, tem poder. Fique comigo até o final, porque o que Deus quer falar ao seu espírito ainda vai se revelar de maneira profunda. Há promessas que serão ativadas, não apenas ouvidas, e isso começa agora. Todos os dias, somos confrontados com situações que testam o nosso limite. Às vezes é uma palavra ríspida que nos machuca logo cedo. Outras vezes é uma notícia que nos desestabiliza. Ou ainda uma ausência, um silêncio, um peso que insiste em ficar no peito. E nessas horas a alma pergunta: Senhor, onde estás? Mas a verdade é que Ele nunca saiu do nosso lado. Ele apenas espera que a gente volte a escutar a sua voz no meio da agitação. Por isso, enquanto você ouve esta oração, tente aquietar tudo aí dentro. Deixe que a voz de Deus volte a ser a mais alta entre tantas vozes. Você já percebeu como o medo gosta de crescer no escuro? Ele se alimenta do que é invisível, do que ainda não aconteceu, do que poderia dar errado. Mas Deus é luz. E onde a luz entra, o medo perde espaço. Então diga agora em voz baixa: Senhor, ilumina o meu dia, ilumina o meu coração. Essa simples oração já está movendo o céu sobre você. E se essas palavras estão encontrando eco na sua alma, se inscreva aqui no canal. Isso não é só sobre conteúdo, é sobre continuidade espiritual. Você precisa de lembretes diários de que Deus está lutando por você. Agora, pense em alguém que acordou hoje sem força para orar. Comente o nome dessa pessoa aqui embaixo. Vamos juntos cercá-la com intercessão, com presença espiritual, com cobertura divina. E lembre-se, quando você se aproxima de Deus logo cedo, é como se o seu espírito estivesse dizendo ao dia inteiro: quem é que governa sobre ele? Há uma guerra acontecendo que os olhos não veem. E muitas vezes, os maiores ataques não são feitos com gritos ou confrontos diretos, mas com sutilezas que se infiltram na mente, com cansaços que ninguém nota, com dúvidas que nascem disfarçadas de lógica. Por isso, a oração de hoje é mais do que palavras, é um escudo, é uma fortaleza para o seu interior. Fique comigo até o fim, porque essa proteção vai além do que é visível. Ela alcança o que só Deus conhece. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta a paz voltando a ocupar o lugar do medo. Você já sentiu aquela inquietação que não tem nome? Aquele desconforto que parece vir do nada, mas que te acompanha ao longo do dia? Pode ser o sinal de que há algo espiritual querendo desorganizar a sua paz. E é por isso que precisamos pedir: Senhor, guarda o meu coração de toda seta que eu não vejo, de todo ataque que tenta me desviar por dentro. Deus não protege apenas o corpo, Ele protege a mente, as emoções, os afetos. Ele blinda a alma de contaminações sutis. E quando você ora, é como se você estivesse ativando essa blindagem sobre cada parte do seu ser. Há momentos em que tudo parece calmo por fora, mas dentro de nós há um barulho difícil de silenciar. Um pensamento repetitivo, uma lembrança incômoda, um medo de que algo aconteça. E é exatamente aí que o inimigo tenta entrar, no espaço da incerteza. Mas Deus está aqui para ser o seu refúgio nesse intervalo entre o medo e a fé. Enquanto você escuta, respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, toma o controle agora. Eu confio em Ti. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso como um ato de fé, porque você precisa de reforço espiritual todos os dias. Aqui é um lugar seguro para sua alma descansar e se renovar. Talvez você conheça alguém que vive em alerta constante, como se estivesse sempre esperando que algo ruim aconteça.
alguém que perdeu o senso de paz. Comente o nome dessa pessoa aqui. Juntos, vamos declarar que a proteção do céu é maior do que qualquer ameaça invisível. E lembre-se, quando você ora, você move as mãos de Deus. Mas quando você compartilha essa oração, você estende essa proteção sobre quem você ama. Há dias em que acordamos com o corpo presente, mas o coração ausente. Como se algo estivesse fora de lugar, mesmo que tudo pareça normal por fora. E talvez hoje seja um desses dias para você. Por isso, antes de continuar qualquer coisa, pare, respire, escute. Porque a oração que você está prestes a ouvir não é apenas para te inspirar. Ela foi preparada para te proteger. Proteger você daquilo que os olhos não veem, mas que tentam pesar sua alma. Fique até o final. Algo dentro de você vai mudar. E não será pela força humana, mas pelo toque de Deus. A verdade é que existem ameaças que não fazem barulho. Elas entram sem pedir licença, através de pensamentos, comentários, preocupações sutis. E quando nos damos conta, já estamos mais cansados do que deveríamos, mais sensíveis do que gostaríamos, mais distantes da paz que sempre buscamos. Mas Deus conhece esse terreno invisível. Ele sabe como restaurar o que foi abalado, mesmo que ninguém tenha percebido. É por isso que Ele diz hoje: Filho, filha, eu te vejo, eu te protejo, mesmo nas batalhas que você ainda não entendeu. Enquanto você escuta essa oração, visualize agora sua mente sendo lavada por uma chuva de paz. Imagine os pensamentos confusos sendo silenciados, os medos recuando, as memórias difíceis sendo abraçadas por uma luz que só o céu pode enviar. Isso é proteção espiritual. Isso é Deus operando por dentro. E se você deseja continuar recebendo essas palavras que fortalecem o invisível dentro de você, se inscreva agora. Este canal é mais do que um espaço. É um abrigo para os dias difíceis. Um lembrete diário de que você não está sozinho. E se enquanto ouve alguém vem ao seu coração, alguém que talvez esteja sorrindo, mas que por dentro está prestes a desmoronar, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Não para expor, mas para interceder. Porque o mesmo Deus que está alcançando você agora pode cercar essa pessoa também com proteção e cura. Ainda temos muito o que orar juntos. E Deus já está agindo no que você ainda nem viu. Amanhecer com o coração inquieto é mais comum do que parece. Às vezes a gente acorda com uma carga que nem sabe explicar. Não houve briga, não houve notícia ruim, e ainda assim, algo pesa. E é nesses momentos que mais precisamos lembrar. Deus não apenas entende esse silêncio pesado, Ele age dentro dele. Hoje você começou esse dia com um gesto de sabedoria. Buscou refúgio antes mesmo de a tempestade chegar. Fique até o final desta oração, porque ao longo de cada palavra, você vai sentir como se um manto de proteção estivesse sendo colocado sobre sua alma. É comum a gente se preparar para os problemas externos. Tranca a casa, evita certos lugares, toma cuidados com decisões. Mas e quanto à alma? Como você tem blindado o seu interior? Porque é lá que os ataques mais perigosos tentam entrar. Um ressentimento que se aloja, uma raiva não resolvida, um medo que se torna rotina. Mas quando você ora, quando você ouve uma palavra que vem do céu, é como se colocasse um alarme espiritual dentro do peito. E Deus atende esse alarme. Ele vem, Ele se faz presente. Enquanto você escuta, repita dentro de você: Senhor, limpa o meu coração de tudo o que tenta me afastar da tua paz. Essa frase, mesmo sussurrada, tem poder, porque Deus não espera eloquência. Ele responde sinceridade. E se essa oração está te alcançando agora, faça mais do que apenas ouvir. Se inscreva aqui no canal. Esse gesto representa uma decisão: caminhar com Deus todos os dias, desde o primeiro pensamento da manhã até o último suspiro antes de dormir. E se há alguém na sua vida que vive carregando pesos que não foram feitos para ele, comente o nome dessa pessoa. Juntos, vamos interceder por corações cansados, por mentes em alerta, por almas que precisam de alívio. Porque onde há unidade em oração, há resposta. E onde há fé, mesmo que em silêncio, Deus se manifesta com poder. Nem todo perigo vem disfarçado de tragédia. Às vezes,
Ele vem sutilmente, como um desânimo leve que cresce ao longo do dia. Vem como uma comparação silenciosa com a vida dos outros, como uma pequena crítica que ecoa demais dentro de nós. É por isso que orar pela manhã é tão vital, porque é no começo do dia que posicionamos o espírito. E você está fazendo isso agora. Está posicionando seu coração diante de Deus, dizendo sem palavras: Senhor, me prepara, me protege, me preserva. Fique comigo até o final desta oração, porque o que começou com inquietação vai terminar em paz. Deus não nos protege apenas das grandes tragédias. Ele também nos guarda das pequenas rachaduras que tentam crescer em silêncio. Ele vê a intenção por trás de cada palavra que te feriu, cada silêncio que te confundiu, cada gesto que tentou roubar sua identidade. E mais, ele age nessas brechas. Ele tampa o que tenta infiltrar a amargura. Ele sela o que tenta esvaziar sua fé. E tudo isso começa quando você convida sua presença para entrar, logo pela manhã, antes mesmo que o dia tente te moldar. Enquanto você ouve essa oração, feche os olhos por um instante. Imagine sua mente sendo envolvida por uma luz dourada. Essa luz não vem de você, ela vem do alto. E à medida que ela desce, os pensamentos pesados perdem espaço. A ansiedade perde força. O medo perde voz. Essa é a ação do Espírito Santo agora mesmo. Se você sente que precisa continuar sendo lembrado disso, não apenas hoje, mas todos os dias, se inscreva aqui no canal. Este é um lugar onde a alma encontra direção e onde o espírito aprende a descansar mesmo no meio da guerra. Agora pense em alguém que tem sido moldado mais pelas pressões do mundo do que pela presença de Deus. Escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Vamos clamar por ela. Vamos declarar proteção para o invisível dela, porque há perigos que ela não enxerga, mas Deus já está vendo, e através da sua intercessão, Ele vai agir. Talvez você tenha acordado hoje tentando se convencer de que está tudo bem, tentando manter o controle, o sorriso, a rotina, mas lá dentro há um vazio, há algo fora do lugar. E essa oração não chegou até você por acaso. Deus viu, Deus percebeu, Ele conhece até os silêncios que você não consegue traduzir. E é por isso que você está aqui agora diante dele, com o coração meio confuso, mas ainda disposto. Disposto a ser tocado, protegido, restaurado. Fique comigo até o final desta oração, porque há algo específico que o Senhor quer dizer só a você. Em muitos momentos, o perigo não é uma tempestade que chega de repente, é uma erosão lenta que vai desgastando a fé, apagando a esperança, secando os afetos. A alma vai se acostumando com a frieza, com a pressa, com o automático. E é assim que o inimigo atua. Não com gritos, mas com silêncio. Não com sustos, mas com rotinas espiritualmente vazias. Mas hoje, neste exato momento, Deus está interrompendo esse ciclo. Ele está dizendo: volte para mim, ainda há tempo, ainda há cura, ainda há descanso. Enquanto você ouve, diga agora com o coração sincero: Senhor, restaura o que em mim começou a morrer. Essa é uma oração que move céus, porque Deus não despreza quem reconhece sua necessidade. Ele se aproxima, Ele age, Ele refaz. E se essa oração está tocando lugares em você que estavam adormecidos, se inscreva aqui no canal. Não como quem apenas consome conteúdo, mas como quem escolhe andar com Deus diariamente, alimentando o espírito com fé e direção. E se neste momento você lembrar de alguém que tem perdido a essência, alguém que se afastou, que se tornou duro, indiferente, sem paz, escreva o nome dessa pessoa aqui. Vamos levantar um clamor por restauração. Porque quando Deus guarda uma alma, Ele não só protege do mal, Ele devolve o brilho, a leveza, a vida interior. Tem dias em que o corpo está em pé, mas a alma está de joelhos. Dias em que as pessoas nos veem sorrindo, mas por dentro estamos tentando segurar uma dor que nem sempre sabemos de onde vem. E se esse for um desses dias para você, saiba, Deus te trouxe aqui para um reencontro. Um reencontro com a proteção dEle, com o cuidado dEle, com a paz que só Ele pode oferecer. Fique comigo até o fim desta oração, porque o que Deus começou a fazer no seu interior agora, Ele vai completar. Ele está limpando o terreno da alma para algo novo florescer.
Há momentos em que não percebemos o quanto estamos expostos. Abrimos demais a mente para opiniões, para comparações, para expectativas que não vieram de Deus. E aos poucos, vamos nos sentindo mais frágeis, mais irritados, mais inseguros. Mas quando oramos, quando nos entregamos a Ele antes do dia começar, tudo muda. Porque Deus nos veste. Sim, Ele nos cobre por dentro com armaduras invisíveis, armaduras feitas de fé, de discernimento, de paz que não depende das circunstâncias. E isso é o que você está recebendo agora. Enquanto você ouve, coloque a mão no coração e diga baixinho: Senhor, me veste com a tua presença. Imagine isso acontecendo agora, sua alma sendo coberta com uma paz que você não consegue explicar. É real, é espiritual. E se você deseja continuar tendo esse tipo de experiência todos os dias, se inscreva aqui no canal. Esse espaço foi criado para te lembrar, sempre, que Deus cuida até daquilo que você esqueceu de pedir, porque a verdadeira proteção começa onde os olhos não alcançam. E se há alguém que você ama, mas que anda se expondo demais, emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, escreva o nome dessa pessoa aqui. Vamos interceder juntos. Porque onde existe um coração orando, há uma porta aberta para que Deus entre. E Ele entra não apenas para proteger, mas para transformar. Você já percebeu como algumas dores não fazem barulho, mas ainda assim nos deixam exaustos? Às vezes, é o acúmulo de pequenos pesos, uma decepção aqui, uma frustração ali, uma oração ainda sem resposta. E quando vemos, estamos carregando mais do que aguentamos. Mas a boa notícia é que Deus vê. Ele conhece cada sobrecarga silenciosa que você ainda não conseguiu explicar para ninguém. E é por isso que esta oração chega até você como uma resposta. Fique comigo até o fim. Há consolo para a sua alma, força para os seus ombros e um toque de cura que só o céu pode liberar. O maior perigo que enfrentamos muitas vezes é o esquecimento de quem somos em Deus. Quando nos afastamos da palavra, quando deixamos a oração para depois, quando ignoramos os sinais de esgotamento, é aí que a alma começa a rachar. E a rachadura vai abrindo espaço para a dúvida, para o medo, para o cansaço emocional. Mas Deus, em sua fidelidade, nos chama de volta. Ele nos busca, Ele sussurra: volte para o lugar onde eu te fortaleço. E você está voltando agora. Essa oração é o seu retorno ao abrigo, ao esconderijo da presença. Enquanto você ouve, imagine seu coração sendo costurado por mãos invisíveis, cada pedaço solto, cada parte frágil, sendo restaurada por dentro. Isso é proteção divina em ação. Isso é Deus não apenas te guardando, mas te refazendo. E se deseja continuar esse processo todos os dias, se inscreva aqui no canal, porque há dias em que só uma palavra vinda do alto é capaz de sustentar a alma. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui: direção, refrigério e alívio. Agora pense em alguém que está por um fio, alguém que você sente que está prestes a desistir, mesmo que ainda esteja tentando sorrir. Comente o nome dessa pessoa. Vamos orar por ela. Vamos pedir a Deus que intervenha agora, antes que o invisível se torne colapso, porque a oração que você faz hoje pode ser o milagre de alguém amanhã. Você já percebeu como o inimigo tenta nos atingir nos momentos em que estamos mais vulneráveis? Às vezes ele espera a exaustão emocional, a solidão, o momento em que sentimos que ninguém está por perto. E é justamente aí que ele planta pensamentos. Pensamentos que tentam te convencer de que você não é amado, de que está sozinho, de que não vai conseguir. Mas há uma verdade mais alta do que qualquer voz contrária. Deus não te abandona nem por um segundo. Ele não apenas está perto, Ele já foi adiante no seu dia. E hoje, enquanto você escuta esta oração, Ele está colocando guardas celestiais ao redor do seu coração. Fique comigo até o fim. Há promessas sendo ativadas, mesmo no silêncio. Quando o salmista pediu: guarda a minha alma, ele não estava falando de proteção contra guerras externas. Ele estava falando de uma batalha interna. Ele sabia que a maior ameaça à fé não está do lado de fora, mas no que acontece dentro de nós, quando esquecemos quem é o nosso Deus. E talvez hoje você esteja precisando exatamente disso: lembrar.
Lembrar que Deus não perde batalhas, que Ele não falha, que Ele não se atrasa, que mesmo quando você não entende, Ele está no controle. E que o seu coração é precioso demais para ficar desprotegido. Enquanto você ouve, faça esse exercício espiritual. Diga em voz baixa, como quem planta fé no invisível: Senhor, guarda a minha alma hoje, guarda meus pensamentos, guarda meu coração. Essa oração é uma cerca espiritual ao seu redor, uma armadura contra os ataques sutis que tentam te roubar a paz. E se você sente que precisa dessa blindagem diariamente, se inscreva agora neste canal, porque esta caminhada não se faz sozinho. Aqui você encontra palavras que te alinham com o céu, antes que o mundo tente te arrastar para o caos. Agora, traga à memória alguém que sempre parece forte, mas que você sabe que precisa de oração. Alguém que não pede ajuda, mas que vive sobrecarregado. Comente o nome dessa pessoa. Vamos interceder juntos, porque quando você ora por alguém, você se torna parte da resposta que Deus quer enviar. E hoje, essa resposta pode começar com você. Nem sempre o que te fere é visível. Às vezes, o que mais dói é o que não tem nome. É aquele sentimento que aparece do nada, que rouba o ânimo, que transforma um dia comum em um peso difícil de carregar. E é nesses momentos que precisamos lembrar. A presença de Deus não é apenas um consolo, é um escudo. Você pode até não ver, mas agora mesmo, enquanto ouve esta oração, há um mover acontecendo no invisível. Fique comigo até o final, porque algo profundo está sendo restaurado dentro de você. Há áreas do seu coração sendo cobertas por uma paz que você não consegue explicar, mas que está chegando. A alma, quando não cuidada, se desgasta. Vai perdendo o brilho, o entusiasmo, a vontade de sonhar. E isso acontece lentamente, sem alarde, sem que ninguém perceba. Mas Deus percebe. Ele vê quando você começa a se afastar de quem você era, quando deixa de sorrir como antes, quando começa a viver apenas no modo sobrevivência. E o mais belo é que Ele não te acusa. Ele te chama de volta. Ele diz: eu ainda estou aqui. Deixa eu cuidar de você. Essa oração é um chamado de retorno, um convite para ser restaurado por dentro. Enquanto você escuta, diga em silêncio: Senhor, cuida da parte de mim que ninguém vê. Essa frase, simples como é, tem o poder de abrir portões celestiais, porque Deus é especialista em curar o que está escondido. Ele não precisa de diagnósticos. Ele vai direto ao ponto. E se você sente que precisa dessa presença todos os dias, se inscreva agora neste canal. Não para acumular conteúdo, mas para garantir que todos os dias você receba um lembrete de quem Deus é e de quem você é nele. E se existe alguém que vive fingindo estar bem, alguém que sempre diz, tá tudo certo, mesmo quando claramente não está, comente o nome dessa pessoa. Vamos levantar um clamor por ela, porque há dores que se calam, mas que o céu ouve. E há orações como a sua, que chegam direto ao trono e fazem o impossível acontecer. Quantas vezes você já se pegou tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro, tudo o que queria era um lugar seguro para desabar? Quantas vezes você sorriu por fora, apenas para manter as aparências, enquanto o coração gritava em silêncio? A verdade é que há uma exaustão que não vem do cansaço físico, mas da alma que tenta sustentar o que não nasceu para carregar sozinha. E é por isso que esta oração chegou até você. Porque há um Deus que não só te vê, Ele entende cada parte da sua dor oculta. Fique comigo até o fim. A proteção que você precisa hoje começa onde ninguém mais enxerga, dentro de você. Há perigos sutis, aqueles que entram quando a gente tenta ser tudo para todos. Perigos que se manifestam como culpa por dizer não, como medo de decepcionar, como insegurança em ser vulnerável. Mas Deus não nos chamou para o peso. Ele nos chamou para a liberdade. Ele quer que você aprenda a descansar antes de esgotar, a confiar antes de desabar. E essa oração é uma ponte para esse descanso. É como um cobertor sobre a alma cansada, dizendo: você pode parar. Eu estou cuidando. Enquanto você ouve, permita-se fazer algo que talvez há tempos não faz. Relaxar na presença de Deus. Não com medo, não com cobranças, mas com rendição. E diga em voz baixa: Senhor,
Me liberta da obrigação de parecer forte. Essa oração pode ser a chave para uma leveza que você nem sabia que ainda podia sentir. E se deseja continuar ouvindo palavras que curam de dentro para fora, se inscreva aqui no canal. É mais do que uma decisão digital, é um compromisso com o seu renovo diário. Agora lembre de alguém que sempre parece estar no controle, que ajuda todo mundo, mas que você percebe estar se perdendo aos poucos. Comente o nome dessa pessoa. Vamos interceder juntos. Porque há fortalezas que só caem quando alguém ora, e há armaduras que precisam ser trocadas pela verdadeira proteção, a graça de Deus. Você já tentou dormir e, mesmo deitado, sua mente não parava? Como se houvesse um ruído invisível, um turbilhão de pensamentos que te impediam de descansar de verdade? Isso acontece quando o coração está carregando mais do que deveria, quando mesmo em silêncio, a alma continua lutando. Mas hoje, Deus quer fazer diferente. Ele quer ser o seu descanso antes mesmo que a noite chegue. Ele quer preparar seu coração para que o dia não roube sua paz. Fique comigo até o fim desta oração, porque o descanso que Deus oferece não vem depois da batalha. Ele começa no meio dela. O salmista disse: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Essa segurança não vem de circunstâncias externas, mas de uma certeza interna. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E quando essa verdade se instala, os medos perdem voz, as preocupações perdem espaço e a alma começa a respirar alívio. Você precisa disso hoje, não só para dormir melhor, mas para viver melhor, para caminhar sem carregar pesos que Deus nunca pediu que você levasse. Enquanto você ouve, faça uma pausa real. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: Senhor, me entrega o descanso que só vem de Ti. Imagine essa oração como um remédio sendo derramado sobre a sua mente agora. Um bálsamo que vai silenciando o barulho interno, acalmando o coração, preparando o espírito para suportar o dia com leveza. E se essa palavra está falando com você, se inscreva aqui no canal. Isso não é sobre um clique, é sobre permanecer conectado com aquilo que renova sua alma diariamente. Agora pense em alguém que vive dizendo que está cansado, mas que nunca para. Alguém que talvez nem perceba o quanto está esgotado por dentro. Escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos levantar um clamor por ela, porque quando intercedemos, abrimos caminhos espirituais, e Deus começa a agir exatamente onde ninguém mais pode tocar. Você já sentiu como se estivesse andando num campo minado emocional? Como se qualquer passo em falso pudesse causar uma explosão dentro de você? Quando isso acontece, não é o mundo que está mais perigoso, é a nossa alma que está mais exposta. Exposta a palavras que nos ferem mais do que deveriam, a pensamentos que nos roubam o sono, a medos que surgem sem razão clara. E é exatamente nesses momentos que a presença de Deus se torna mais urgente. Fique comigo até o final desta oração, porque hoje o Senhor quer blindar não apenas o seu dia, mas a sua essência. Ele quer te proteger por dentro. Existem ataques sutis que começam como um incômodo e, se não forem tratados, se transformam em buracos espirituais. Eles abrem espaço para a amargura, para a frustração, para a desesperança. Mas Deus não quer que você viva assim, sempre à beira do colapso. Ele quer que você caminhe com firmeza, com leveza, com clareza. E essa proteção começa agora, enquanto você abre seu coração para Ele. O que parecia apenas uma rotina de oração é, na verdade, um momento decisivo para restaurar sua força interior. Enquanto você escuta, repita baixinho: Senhor, sela meu coração contra tudo o que tenta me destruir em silêncio. Essa frase é como uma oração blindada, uma proteção declarada. E se você sente que precisa dessa segurança espiritual todos os dias, se inscreva aqui no canal. Não por impulso, mas por propósito, porque sua alma precisa ser alimentada com direção e consolo, constantemente. Aqui, cada palavra é uma semente de proteção que você planta no seu espírito. Agora pense em alguém que está emocionalmente instável, alguém que você ama, mas que parece reagir a tudo com intensidade fora do normal. Comente o nome dessa pessoa. Vamos interceder por estabilidade emocional, porque quando a alma está em paz,
o corpo também responde. E a oração que fazemos agora pode ser o alicerce que essa pessoa tanto precisa. Você já sentiu como se estivesse perdendo o controle das pequenas coisas? Como se algo que antes era simples, agora te deixasse ansioso, irritado, esgotado? Isso é sinal de que a alma está cansada, de que você está tentando resolver tudo com as próprias forças. Mas há um convite sendo feito hoje, e ele começa com esta oração. Entrega. Simples assim. Entrega o que não cabe mais em você. Entrega o que te consome. Fique comigo até o final desta oração, porque enquanto você escuta, Deus vai começar a tirar pesos que você nem sabia que estava carregando. O maior engano que o inimigo tenta nos fazer acreditar é que temos que ser suficientes o tempo todo, que precisamos dar conta, não falhar, manter a compostura. Mas o Evangelho é o oposto disso. É o lugar onde os fracos encontram força, onde os cansados encontram descanso, onde os sobrecarregados encontram alívio. E você está aqui agora exatamente para isso. Não para encontrar uma solução humana, mas para receber um toque divino, um toque que restaura, renova e reposiciona você por dentro. Enquanto você ouve, diga ao Senhor com o coração aberto: Pai, eu não quero mais carregar sozinho o que me esgota. Imagine agora suas mãos estendidas como quem entrega algo precioso e pesado a alguém confiável. E veja Deus recebendo esse peso. Ele sabe o que fazer com ele. Ele sabe como transformar dor em propósito. E se essa oração tem sido um alívio para sua alma, se inscreva aqui no canal. Porque há palavras que não apenas confortam, elas curam. E você merece viver todos os dias com essa cura por dentro. Pense agora em alguém que vive na superfície, sempre apressado, sempre preocupado, mas que nunca se entrega de verdade. Escreva o nome dessa pessoa aqui. Vamos orar por rendição, porque às vezes o maior milagre acontece quando simplesmente deixamos Deus fazer o que só Ele pode fazer. Há momentos em que tudo parece normal, mas dentro de nós existe uma inquietação que não sabemos explicar. A alma parece buscar por algo que não encontrou em lugar nenhum, e é nesse ponto que muitos se perdem, buscando soluções rápidas, respostas fáceis, distrações temporárias. Mas hoje você escolheu diferente. Você escolheu parar, escolheu ouvir, escolheu abrir espaço para Deus falar. E fique comigo até o fim, porque enquanto você escuta esta oração, Ele vai acalmar essa inquietação com uma paz que não vem do mundo, vem do alto. A inquietação da alma, muitas vezes, é um alerta, um lembrete de que há algo fora de ordem, algo que precisa ser realinhado espiritualmente. E esse realinhamento não acontece por fórmulas, mas por presença. A presença de Deus é o único lugar onde o coração encontra repouso, onde a mente desacelera, onde o espírito se reorganiza. E o mais impressionante é que Deus não exige perfeição para se aproximar de você. Ele só quer verdade. Ele só precisa de um coração disposto a se render, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo com imperfeições. Enquanto você escuta, faça uma confissão simples. Senhor, eu preciso do teu toque agora. Imagine essa necessidade como um vaso quebrado sendo entregue nas mãos do oleiro. Ele não vai te rejeitar. Ele vai te refazer, vai te restaurar, vai te dar forma nova. E se essa oração está te conduzindo de volta para o centro da presença de Deus, se inscreva aqui no canal, porque esse reencontro precisa ser diário. O mundo vai tentar te puxar, mas a palavra vai te firmar. Aqui, você encontrará essa palavra todos os dias. Agora lembre-se de alguém que parece estar bem, mas que vive se distraindo para não encarar o vazio que sente. Escreva o nome dessa pessoa. Vamos interceder por ela, porque há inquietações que só a presença de Deus pode silenciar. E você pode ser o instrumento que abre esse caminho espiritual para quem mais precisa. Você já sentiu que mesmo rodeado de pessoas, ainda se sente sozinho? Como se houvesse uma parte de você que ninguém alcança, um espaço interior que não se preenche com presença humana? A solidão da alma é uma das dores mais silenciosas e mais perigosas, porque ela nos convence de que não somos vistos, de que nossas lutas são pequenas demais para alguém se importar. Mas hoje, Deus quebra esse engano. Ele te vê, Ele te conhece.
E mais do que isso, Ele escolhe estar com você agora mesmo. Fique comigo até o final desta oração, porque você vai sentir de forma real que não está só. A solidão não é ausência de companhia, é ausência de conexão. É a sensação de que ninguém entende, de que suas batalhas são invisíveis demais para chamar atenção. Mas Deus não precisa de explicações. Ele penetra onde nenhum olhar alcança. E quando Ele entra, tudo muda. A alma cansada se renova. A tristeza sem nome encontra consolo. A ausência se transforma em abraço. E você não precisa fazer esforço para isso. Basta abrir o coração e deixar Deus preencher o vazio. Enquanto você ouve, diga com sinceridade: Senhor, entra no lugar que está vazio em mim. Imagine esse espaço interior sendo preenchido agora com a presença doce e firme do Espírito Santo. Uma presença que acalma, que abraça, que fortalece. E se essa presença está tocando o seu interior agora, se inscreva aqui no canal. Porque todos os dias você merece ouvir que é amado, lembrado, guardado. E é isso que este espaço faz. Te reconecta com a certeza de que Deus nunca te abandona. Pense agora em alguém que vive cercado de gente, mas que você sabe que se sente só. Alguém que nunca desabafa, que finge estar bem. Comente o nome dessa pessoa aqui. Vamos interceder por companhia espiritual, por consolo, por presença verdadeira. Porque, onde a presença de Deus chega, nenhuma solidão permanece. Algumas feridas não sangram. Elas não deixam marcas visíveis, mas permanecem abertas por dentro. São palavras que foram ditas em momentos errados, promessas que não se cumpriram, silêncios que machucaram mais do que gritos. Essas feridas parecem pequenas, mas com o tempo adoecem a alma. Mas hoje Deus quer tocar exatamente aí, no que foi negligenciado, esquecido, ignorado. Ele quer mostrar que nenhuma dor sua presença considera pequena demais. Fique comigo até o fim desta oração. Porque o toque de Deus está vindo para curar o que você achava que precisava apenas engolir e seguir. Há um lugar dentro de você onde talvez ninguém mais entrou. Um espaço guardado, talvez até de Deus. Mas Ele não força a entrada. Ele espera. Espera o momento em que você decide não esconder mais. E esse momento pode ser agora. A cura começa quando a gente reconhece que precisa. Quando a gente para de fingir que não dói. Quando a gente deixa de lado a pose e entrega a verdade. Deus não se impressiona com sua aparência. Ele se move pela sua sinceridade. E essa entrega, por menor que pareça, é um sinal para o céu agir. Enquanto você escuta, diga com fé: Senhor, toca o que eu ainda não consegui expor. Imagine agora sua alma sendo tratada com carinho, como um médico trata uma ferida antiga com cuidado e precisão. Esse é o modo como Deus age, com amor, com respeito, com restauração. E se essa oração está alcançando lugares que estavam esquecidos, se inscreva aqui no canal, porque sua alma precisa de cuidados frequentes, e aqui você encontrará esse cuidado todos os dias, em palavras que curam sem julgar. Agora, pense em alguém que vive guardando tudo, que não fala de suas dores, que sorri enquanto sangra por dentro. Comente o nome dessa pessoa. Vamos levantar um clamor por cura interior, porque as feridas escondidas são as que mais precisam do toque de Deus. E Ele está pronto para curar, restaurar e transformar. Chegamos ao fim desta oração, mas o que Deus está fazendo em você está só começando, porque a verdadeira proteção não termina com um amém. Ela continua quando você escolhe viver debaixo da presença dEle. Hoje, você foi envolvido por palavras que não são apenas consolo, são escudo, são muralha, são presença. Mas o mais importante de tudo é o que você vai fazer com isso agora. Vai continuar vivendo no automático? Ou vai fazer da oração um hábito que sustenta, um abrigo que protege, uma luz que guia? Fique comigo até o último segundo, porque esta última palavra é para selar algo eterno no seu coração. A vida vai continuar, os desafios virão, mas você não precisa mais enfrentá-los com a alma descoberta. Agora você sabe que há um lugar seguro, um lugar onde o medo não tem voz, onde a ansiedade perde força, onde o coração encontra direção. Esse lugar não é físico, é espiritual, é secreto,
é íntimo e está sempre disponível. Você não precisa ser perfeito para acessá-lo, só precisa estar disposto a começar os dias com Deus, a terminar as noites em paz, a manter o coração sensível, mesmo em meio ao caos. Enquanto você escuta este final, feche os olhos e diga com entrega total: Senhor, eu escolho viver debaixo da tua proteção. Essa não é apenas uma declaração de fé, é uma aliança. Uma decisão de quem entendeu que segurança verdadeira não está nas circunstâncias, mas na presença. E se você sente que este caminho precisa continuar, se inscreva aqui no canal. Aqui você não está sozinho. Aqui você será lembrado todos os dias de que sua alma tem um lugar de refúgio. E esse lugar é o próprio Deus. Agora, como um ato de fé, comente abaixo: eu escolho viver debaixo da proteção de Deus. E se você conhece alguém que precisa dessa oração completa, alguém que está em perigo, visível ou invisível, envie este vídeo para ela, porque a oração que você compartilha hoje pode ser o milagre de amanhã. E que o Senhor te guarde, te fortaleça, te conduza, hoje, amanhã e até o fim.